Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 26, apenas o versículo 30. Onde a palavra do Senhor, dita por Mateus, diz assim: E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta palavra que é escrita, ó Pai querido, pelo Teu servo, inspirada pelo Teu Espírito Santo, e que chega até nós na data de hoje, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos a compreender a Tua boa palavra, Senhor. Ajuda-nos a compreender, ó Pai, Teus propósitos. Ó Deus, e sempre aceite o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, porque fazemos isso, Senhor, entendendo que Tu és digno de inteira adoração, admiração e louvor. Obrigado por este momento, Senhor. E assim te pedimos, ó Deus, que dê a revelação necessária para que saiamos daqui edificados, exortados e consolados. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem. Nós temos essa referência, irmãos, de um texto que os irmãos sabem que é o texto relacionado à última Páscoa e à instituição da Santa Ceia, né? Ou seja, é uma transição, uma parte da transição da dispensação da lei para a dispensação da graça. Mas eu li o versículo praticamente isolado, porque nos chama a atenção, acredito que já chamou a atenção de muitas pessoas, o fato de ter sido escrito assim tão simples, né? E tendo cantado um hino, somente Mateus e Marcos registrou isso. Marcos registra assim, no seu Evangelho capítulo 14, versículo 26, ele registra assim, tendo cantado o hino. Aí tendo cantado um hino, então eles saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, na verdade, o que eu gostaria de trazer para os irmãos é falar um pouco sobre a questão do louvor. A questão do louvor. Que aqui a gente já subentende que é um louvor. E louvor também pode ser subentendido por uma adoração. Só que adorar é prestar culto. Adorar é prestar culto. É o que nós estamos fazendo. Prestamos culto ao Senhor, né, por reconhecermos que o Senhor é Deus. E Deus está preocupado realmente em procurar adoradores que o adorem, em espírito e em verdade, ou seja, que lhe preste culto por aquilo que ele é para a criação. Agora, irmãos, quando falamos de louvor, aí então nós vamos falar de louvar. Louvar é reverenciar. Não é apenas prestar culto, é reverenciar, é como se fosse um respeito, né? Ou seja, enaltecer os atributos de Deus. Isso que nós fizemos, prestamos culto porque adoramos e louvamos. Quase todos os hinos que foram cantados aqui foram cantados enaltecendo atributos de Deus. Quase todos os que nós cantamos, acredito que até tenha sido todos, né? Ou seja, ele é um bom amigo, né? Ele é o único Senhor, enfim, todos os louvores que cantamos, ele precisa ter essa conotação de enaltecer os atributos de Deus. Aí, quando nós lemos aqui, o louvor que aqui é expresso, que aparentemente é anônimo, né? Aparentemente é anônimo. Fica assim, que música foi cantada, qual o hino que Jesus cantou, que diz de tendo cantado um hino, aí então saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, quando se fala aqui, já que o contexto é a celebração da Páscoa, então, nesse contexto aqui está expresso, irmãos, o que ocorria naturalmente na ocasião da Páscoa. Em todas as residências dos judeus em que eles estavam fazendo a Páscoa, preparando, como o caso de Jesus aqui com seus discípulos no cenáculo, os hinos que eram entoados eram os mesmos. Eles eram entoados em duas etapas. Uma etapa inicial, eles cantavam 2 hinos,
e depois cantavam os demais hinos. Quais são os hinos que eles cantavam? Isso era natural, tanto que era chamado isso aqui como, no hebraico, né, o halel, que quer dizer o louvor. Então, esse louvor era como se fosse uma música, por isso que diz assim, tendo cantado o hino. Lá em Marcos, era como se fosse uma música, mas, na verdade, era um compêndio de músicas, ou seja, seriam os salmos 113 ao 118. Isso era obrigatório. Era obrigatório. Salmos 113 ao 118, eles eram cantados, poderiam cantar em outras épocas, mas era obrigatório que na prestação do culto, ou seja, da adoração, naquele dia da Páscoa, vamos dizer assim, no momento da Páscoa, em que estava celebrando a Páscoa do Senhor, que é a passagem, a lembrança do que o Senhor fez no Egito, para com os filhos de Israel, tirando-os com mão forte, era obrigatório, já era normativa, eles cantarem os louvores ou os hinos dos Salmos 113, 114, 115, 116, 117, 118. Aí eles cantavam 2 louvores no início, que no caso seriam os Salmos 114 e 118, e todos eles eram atributos, né? Era adorando, reverenciando, enaltecendo os atributos de Deus. Aí, então, inicialmente, eles cantavam o Salmo 113, 114 e 118, inicialmente, que é um salmo que a gente está acostumado, o Salmo de 118, por exemplo, eu gosto muito desse salmo, né? E depois, no final, ou seja, do meio para o fim da celebração, aí eles então cantavam os salmos 113, 115, 116 e 117. Mas era obrigatório cantar esses louvores. Era um momento eram 2 momentos naquele culto, na celebração da Páscoa, que tinha aquele momento ali. É como, por exemplo, se fôssemos assim, quase que obrigatoriamente, no passado, não agora, que ficou muito aleatório, mas a nossa Santa Ceia era obrigada a cantar o 39, está entendendo? Que fala que é o hino da ceia, o 39, o pão da vida, né? Descido do céu, 232, né? 128, perdão, 128. Então, aí era quase que obrigado a cantar esses hinos. Então, fazia parte da nossa celebração. E para eles levavam isso muito a sério. Então, tinham que cantar esses salmos. Quando Jesus, aí então você já sabe que Jesus cantou, ao final, cantou esses 4 louvores que estavam ali, tendo cantado um hino, ou o hino, porque era como se fosse um só. Era como se fosse um só. Igual quando a gente faz uma cantata, né, de Natal, de Páscoa, qualquer que seja, aí são vários hinos, várias músicas, mas é como se fosse uma só. Porque uma vai entrelaçando com a outra e todas com o mesmo propósito, né? Então, aqui os salmos seriam esses que Jesus havia cantado. Aí observa uma coisa interessante, irmãos. Todos eles, tem 2 coisas interessantes, todos eles faziam alusão aos aspectos da libertação dos israelitas ao Egito. Ou seja, era como se remetesse as pessoas e levasse-as lá para Êxodo, capítulos 12 a 15. Então, esses salmos estão relacionados à história entre os capítulos 12 a 15 do Êxodo. Agora, a outra coisa interessante que nós vemos nesses salmos é que todos eles, com exceção do 118, todos eles são anônimos. Ninguém sabe quem os escreveu. E nem o Salmo 118, de verdade, eles não sabem. Atribui-se a ideia de que tenha sido Davi. Mas não é um salmo escrito assim, com certeza, salmo de Davi, igual o Salmo 23 e outros mais. Não. Atribui-se que tenha sido Davi o escritor. Mas eu acho interessante porque, por ele ser anônimo, dá a impressão que nos inclui. Então, inclui toda a humanidade nesse aspecto da celebração, nesse aspecto do louvor, dessa adoração a Deus. Agora, nesse conteúdo, irmãos, dos salmos, que eu falei aqui, aí eu vou trazer para os irmãos, por exemplo, Salmo 113, quase não é lido, um salmo curtinho, quase não é lido o Salmo 113. Olha,
nesse Salmo 113, irmãos, o que nós vemos ali? Exaltação ao Deus Altíssimo e benevolente para com os necessitados. Então, quando eles se reuniam para a Páscoa, diferente de muitos de hoje, de muitos de nós hoje, que quando se reúnem para a Santa Ceia, nós não temos um propósito, não temos. Eu estou dizendo aqui, generalizando. Claro que vamos dizer assim, toda regra tem exceção, né? Mas generalizando, irmãos, vamos dizer assim, por aí, geral, de modo geral, nas denominações, tanto a Assembleia quanto qualquer outra, perderam-se o propósito da Santa Ceia. Aí, quando se fala da Santa Ceia, que nós temos objetivo, nos reunimos à mesa do Senhor, eles levavam muito a sério essa questão. Por isso que Jesus não deixou passar e disse assim, vai, prepara a Páscoa, que nós vamos fazer a preparação da Páscoa, vamos celebrar esse culto ao Senhor. E o Salmo 113, que é uma música, se puder colocar aí, Daniel, Salmo 113, que é uma música, aí diz ali, então, que, irmãos, a exaltação que sobressai ali é a exaltação ao Deus Altíssimo e benevolente para com os necessitados. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Olha, então, qual o objetivo ali naquele culto em que eles estavam fazendo? Louvar ao Senhor. Então, como eu falo de louvor, aí então já estou começando a trazer para o campo o louvor, para o campo da adoração, porque eu disse que louvar, irmãos, é reverenciar, ou seja, na verdade, enaltecer os atributos de Deus, mas adorar, eu disse que é reconhecer que o Senhor é Deus, é o único Deus. Então, quando eu digo assim, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, os versos seguintes. Aí, então, ele diz assim, olha, eu estou trazendo para Deus a adoração, porque agora diz, mesmo verso seguinte, Daniel, por favor. Seja bendito o nome do Senhor, está vendo? Agora eu comecei a direcionar a Deus, diferente de muitos hoje. Irmãos, hoje tem, entre aspas, louvores que enaltecem o próprio homem. É possível a gente se levantar para cantar um louvor para a nossa própria glória. Aí perde-se o sentido. O sentido é esse aí, ó. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Ou seja, porque o verso 3 diz, desde o nascimento do céu até ao acaso, seja louvado o nome do Senhor. Quer dizer, tudo é para Ele. Esse salmo era obrigatório eles lembrarem que o motivo de eles estarem gerações até aquele momento onde Jesus estava, irmãos, é a graça de Deus sobre a vida deles. Ou seja, o Senhor os tirou com mão forte. Aí eles vão lembrar de quando eles saíram de lá e até hoje a geração está ainda adorando ao Senhor. Então, o Salmo 113 era, vamos dizer assim, estava dentro dessa composição. Mas, entretanto, ainda que eu esteja nessa ordem, você percebe que o 113 ele é cantado no segundo momento do culto e não no primeiro. Aí, no primeiro momento, vem o Salmo 114, é o primeiro salmo que é cantado no dia da Páscoa. Então, esse Salmo 114 é o que ele faz? Ele celebra os milagres da passagem do Mar Vermelho e do Rio Jordão. Ou seja, desde o momento em que saíram da terra da escravidão até o momento crucial do cumprimento da promessa. Quando eles cantavam, então, saíram de lá da terra, aí eles tinham que cantar o Salmo 114 para lembrar. Então, antes de comer, vamos dizer assim, de partir o pão, de comer a carne com aquelas ervas amargas, enfim, participar daquela celebração da Páscoa, antes disso,
Aí eles precisavam lembrar pelo Salmo 114, por esta canção, por esse louvor, eles precisavam endereçar isso a Deus, esse louvor, que aí ia se transformar numa adoração, porque eles estão lembrando, enaltecendo Deus, pelo dia em que tirou-os com mão forte do Egito, Êxodo 12 a 15, e também lembrando da entrada deles na terra de Canaã, com Josué. Nesse salmo aqui, a gente não tem como ler tudo, mas está aí, quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó, de um povo bárbaro, pelo menos a seguinte aí, Daniel, Judá ficou sendo o seu santuário, Israel o seu domínio. Tem outros versos, você teria que ler, mas não vamos nos deter muito, senão não vai dar tempo de concluir o que eu preciso. Então, aí imediatamente, sim, aí voltava para o salmo, para os afazeres, antes, aí voltava, então, dentro daquela composição da celebração, eles iam para o Salmo 118, que não vamos agora. Mas Salmo 115, que era já no segundo momento, aí é um salmo que todo mundo conhece. Ele é ensinado na igreja para falar sobre honestidade, para falar sobre o cidadão dos céus e tal, aquela coisa toda. Mas Salmo 115 fazia parte desse grupo de louvor para a celebração da Páscoa. Por que ele fazia parte? Porque simplesmente ele endereça, não a nós, Senhor. Irmãos, louvor não é o homem. Sabe onde nos perdemos? Quando começamos a valorizar cantores gospel, aí nós nos perdemos. Quando começou, então, as pessoas a olhar os cantores gospel, e eles começaram a fazer por dinheiro, e não por uma vida de adoração a Deus. Tivemos alguns no passado, claro, tiveram, tiveram benefícios das vendas de discos, de CDs, etc. Claro que fizeram um trabalho e tiveram bons resultados. Mas nós vimos que alguns, podemos citar, por exemplo, pastor Feliciano Amaral. Podemos ou não podemos? Teve recursos advindos da venda? Claro que teve, irmãos. Mas quando eles começaram, e esse permaneceu, eles fizeram porque eles eram adoradores. Então eles louvavam a Deus e transformavam o seu louvor, o seu dom, o seu talento, em uma adoração, em uma prestação de culto, uma exaltação, uma exaltação do nome de Deus e dos atributos de Deus. Agora, depois começaram a vir alguns que começaram a vir pela grana, pelo status, para aparecer, para ter fama, para ter nome. Essas pessoas, elas embrulham e mandam, elas não têm respeito a Deus. E louvor sempre será reverência. Salmo 148, que não tem nada a ver com o assunto agora que eu estou falando, né? Não tem nada a ver com a Páscoa, mas o Salmo 148 diz assim nos seus versos, decoroso é o louvor. Acho que é o último verso. Decoroso é o louvor. Ou o segundo verso, esse é o segundo, do Salmo 148. Não, deve ser o último mesmo. Aí, decoroso é o louvor, ou seja, o louvor tem que ter decoro, ele tem que ter decência. O louvor não pode ser feito de qualquer maneira. Aí, então, nós, às vezes, pegamos esse louvor feito à moda vão-se embora, e, então, transferimos isso como adoração a Deus. Irmãos, não tem como, Deus não recebe. Então, tem muita coisa que nós estamos quase que profanando um momento de culto a Deus. Aí, Jesus está trazendo esse ensino. Então, olha, Salmo 115 declara, na verdade, quando você lê o Salmo, declara que Deus é o único Deus. O objetivo do Salmo, na verdade, é nos chamar à responsabilidade, para uma vida santa. Mas, na verdade, o objetivo nato dele é declarar que Deus é o único Deus e que os deuses feitos pelos homens, nada podem fazer. Aí tinha que ser cantado.
porque eles lembravam. Olha como é diferente para nós, porque não vivemos essa história, esse momento. Mas quando eles cantavam, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade. Aí a mente deles iam lá para o Egito, onde era infestado de deuses, e o único Deus se mostrou soberano, lançou um juízo sobre o Egito e trouxe com mão forte, e ninguém se perdeu. Ninguém se perdeu. O único Deus. Eles cantavam isso aí, lembrando que essa passagem daquele anjo que veio trazendo a morte aos primogênitos do Egito e deu livramento até o cachorro do judeu, do hebreu, ou do israelita, né? Ainda não, eles eram chamados de israelitas. Até o cachorro do israelita, nenhum deles moveu a língua, segundo a Bíblia. Então, o que acontece aqui, olha, esse salmo era lembrado. Aí o Salmo 116, que nós muito usamos, eu pelo menos já usei várias vezes em culto e ações de graça, mas esse Salmo 116, que pode ser e deve ser usado em culto e ações de graças, para temas de festa, temas de aniversário, enfim, mas o fato, irmãos, é que esse Salmo 116 era cantado ali, Jesus cantou esse salmo, porque fazia parte, Jesus não mudou nada do que já estava. Então fazia parte, ele cantou ali, aí ele diz que o salmo expressa, irmãos, o profundo amor do salmista por Deus. Olha o verso 1 do Salmo 116, ama o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Então eles estavam enaltecendo novamente a Deus por aquilo que Deus é. Ama o Senhor, e diz aqui o salmista, irmãos, que a gratidão, sim, enalteceu o nome do Senhor, e a gratidão pela sua gloriosa salvação. Por isso que chega o momento em que ele diz assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado? Tomarei o cálice da minha salvação, invocarei o nome do Senhor. Então, o Salmo 116, quando Jesus cantou ali, ele estava lembrando, junto com os discípulos, ele estava lembrando desse momento precioso e como eles declaravam o amor a Deus, para lembrar que Deus, irmãos, é o único que merece toda devoção, toda adoração, toda admiração, merece todo o nosso empenho, o nosso esforço, as nossas energias. Por isso Jesus chegou a um ponto de dizer assim, amar a Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua energia. Nós gastamos muito de nós mesmos. Gastamos muito de nós mesmos com, às vezes, coisas fúteis e não gastamos com Deus. E se não for a mão do Senhor, há muito os inimigos já teriam nos engolido vivo. Então, olha, Salmo 116, aí Salmo 117, esses que eu estou falando agora, com exceção do 114, 13, 115, 116 e 117, são cantados no segundo momento. Se foi nessa ordem, como nós temos na Bíblia, então, provavelmente, aí esse teria sido o último louvor, ou seja, porque 117 é um louvor, irmãos, é pequenininho esse salmo, ele convida todas as nações, louvai ao Senhor todas as nações, louvai ao Senhor todos os povos, olha, ou seja, é um convite para todos os povos da terra, louvarem ao Senhor por sua benignidade e verdade, que duram para sempre, porque a sua benignidade é grande, então louve a Deus. Olha só, eles estão, claro que eles falharam nisso, tá? Os judeus falharam, porque eles trouxeram a salvação para si, e não expandiram esse projeto de salvação de Deus. Por isso veio o tempo da graça e Jesus veio para exponenciar isso aí. Agora, irmãos, olha, mas na Páscoa eles tinham que cantar isso aí. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor.
então todas as nações e todos os povos. Percebe, então, porque às vezes nós olhamos, e muitas igrejas, aqui a gente não costuma ter esse hábito, mas você já participou de muitos cultos de Santa Ceia, em que quando se distribui o pão, aí o pastor pergunta assim, todos comeram? Não pergunta? Aí, quando distribui o vinho, todos pegaram o vinho, todos pegaram o cálice, ou todos beberam. Principalmente quando era assim, que todos tinham que comer simultaneamente, né? Ou seja, ao mesmo tempo, e beber ao mesmo tempo, aí era feita essa pergunta. Tu já parou para pensar que milhões de pessoas não podem participar do pão e do cálice do Senhor porque nunca ouviram falar de Cristo? E nós estamos aqui, mas não atentamos para a necessidade de milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, que nunca pegaram o pão e nunca pegaram o cálice do Senhor. E às vezes até desprezamos esse momento. Trocamos por alguma coisa tão fútil. Olha como é importante para nós. Aí Jesus cantou esse hino, Salmo 117, como um alerta para os discípulos e já prevendo que ele falaria daqui a pouco para eles, em poucos dias, ele falaria assim, ó, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer, para que todos também possam celebrar ao Senhor. Para que todos possam ser adoradores. Tenham esse direito de adorar. É aí que entra a responsabilidade da evangelização, a responsabilidade das missões. Olha só, é aqui que entra. Então, o Salmo 117 é um convite. Tá? Agora, Salmo 118, irmãos, que foi no primeiro momento, provavelmente segundo o louvor, relata a confiança em Deus para o livramento da mão dos inimigos. Salmo 118. Ele faz um relato, ou seja, da confiança em Deus para o livramento da mão dos inimigos. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Aí começa a falar sempre assim, que a sua benignidade é para sempre. E vai em vários versos, e chega um verso que eu gosto mais, em que ele diz assim, este é o dia que o Senhor nos fez. Irmãos, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Bom, dito isso, irmãos, nós percebemos que o hino cantado por Jesus, por isso que Mateus relatou, era fato comum para eles. Era fato comum para eles. Mas parece que ele estava, assim, percebendo que seria a última participação, ele ainda não sabe, mas parece que ele estava percebendo que seria a última participação deles com Jesus, fisicamente ali naquele dia da Páscoa. Então, assim percebemos que o hino cantado por Jesus, irmãos, tem o seu conteúdo voltado para reforçar o senso da presença permanente de Deus e para o fortalecimento do ânimo de todos. Para isso temos o louvor. O louvor não é para atacar pessoas. O louvor é para reforçar, irmãos, reforçar o senso da presença de Deus. Já percebeu que nós ficamos 1 hora aqui louvando? E é nessa hora que você fala assim, eu senti a presença de Deus. Não é na hora em que eu estou pregando. É na hora em que nós deixamos louvando. Aí nós sentimos que Deus está presente. Porque o louvor, quando ele é feito na medida certa, e ele se transforma numa adoração verdadeira, irmãos, nós sentimos a presença de Deus.
Você fica sentadinho, você está acompanhando com um ou com outro que está cantando, e você sente aqui que Deus está falando ao teu coração. E então isso reforça, o louvor reforça, e reforça, irmãos, além de reforçar esse senso da presença permanente de Deus, também serve para o fortalecimento do ânimo de todos. Por isso que o louvor, ele tem algumas características que são indispensáveis. Louvor ao Senhor, não estou falando de louvor, porque louvor pode você louvar aí uma pessoa, um ídolo, pode louvar um ator, sei lá, fazer uma música para ele, uma adoração, pode ou não pode? Pode, né? Pode louvar o demônio. Agora, eu estou falando louvor ao Senhor, a esse que nós estamos falando, que a ideia dos salmistas, eles nunca iam imaginar, quando eles estavam escrevendo louvor, que provavelmente não tenha sido a mesma pessoa, que isso ia ficar num compêndio para que fosse os louvores oficiais da celebração da Páscoa. E que Jesus ia cantar. Nunca ia imaginar. Nunca, irmãos. A primeira vez que aparece, claro que Jesus provavelmente tenha cantado desde a sua infância, junto com a sua família, na celebração da Páscoa. Mas agora a ênfase é porque ele está celebrando a Páscoa, não são mais, ele não está como convidado na celebração, ele agora é o celebrante, ele que está sentado à cabeceira da mesa para celebrar essa última Páscoa dele, e então com seus discípulos, e agora isso dá uma relevância muito grande, a eles relatam isso, e tendo cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Agora, quais são as características indispensáveis no louvor? Quais são as características? Irmãos, deixa eu falar para vocês. Primeira, unção. Unção é indispensável. Olha, quando nós lemos primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, 1 Samuel 16, 23, unção é indispensável, tá? Você que gosta de cantar, você que canta, tem que ter unção de Deus. Não canta para se exibir. Já viu que tem gente que quer se exibir e faz um floreado? Transforma a música todinha e não dá nada. Dá nada. Olha, isso sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus, porque Deus tem controle de toda a situação. Por que da parte de Deus? Porque Deus permitiu, por conta da casa de Saul, por conta dos pecados dele. Então, você sabe que Saul era ungido de Deus, não sabe? Todo mundo aqui sabe. Então, no ungido de Deus, ninguém pode tocar. Isso não está relacionado à vida assim que hoje os pastores aproveitam. Aí fala assim, você não pode tocar no ungido de Deus, quer dizer, não pode falar mal de mim, mas eu posso falar mal de você. Você também é ungido de Deus. Você também é ungido de Deus. Tá? Então, ninguém deve tratar mal o outro. Eu devo ter respeito por você e você deve ter respeito por mim, como ungido de Deus que somos, porque a unção de Deus está sobre nossas vidas. A questão da vocação é outra história. A questão da vocação, porque ninguém está sendo ungido hoje como foi ungido a unção para rei. Essa unção que eu tenho, vamos dizer assim, que é o dom do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, não tem nada a ver com a unção de rei. Aí é por essa confusão que tem muitos pastores que estão se achando rei. Aí senta no trono e manda e desmanda. E se você não obedecer, ele vai meter aquele cetro na tua canela. Então, aí quer dizer, não é assim que funciona. A unção que está sobre nossas vidas, todos nós aqui recebemos a unção do Espírito Santo de Deus. Todos nós. Alguns foram destacados, separados. Quando diz consagrados, está dizendo separados para algum ofício diferenciado. Então, olha, isso sucedia que quando o espírito mau, da parte de Deus, que Deus permitiu, um espírito mau fosse para atormentar Saul. Então vinha sobre Saul, aí Davi tomava a harpa. Davi não sabia expulsar demônio não, irmãos. Davi é um adolescente.
E essa história de demônios, a revelação, ela é gradativa. Eles não entendiam esse negócio, não. A revelação é gradativa. Não é que naquele tempo o demônio não pegava pessoas, não pegava. Mas é uma revelação gradativa, eles não sabiam. Aí depois, com a vinda de Jesus, é aí que nós começamos a entender, os discípulos entenderam, né? Que se você usar o nome de Jesus, então o demônio sai. Mas eles não tinham essa ideia, esse conhecimento de como expulsar demônios. Aí vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa, que ele foi chamado lá para a casa de Saul. Aí o que eu sei fazer? Tocar harpa, adorar o Senhor. E Davi não fazia para que Saul fosse liberto. Ele fazia para que Deus fosse adorado. Ele está lá. O que eu posso fazer é adorar a Deus. Aí ele começava a dedilhar, provavelmente cantava os seus louvores que ele mesmo compunha, e aí o que acontecia, ele percebeu que quando ele dedilhava a harpa, tocava com a sua mão, aí então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Olha como o poder do louvor, irmãos. Olha o poder do louvor. Nós acreditamos, e é funcional, quando se faz com o coração. Mas quando você vai a um local que você foi chamado para chegar lá e tem um espírito demônio, a casa está atormentada. Aí qual era a nossa instrução? Canta hino de sangue, não é assim? Era a nossa instrução. Pelo sangue, canta hino de sangue. E outros mais de sangue que cantava. Aí, de fato, irmãos, acontecia que a libertação era algo real na vida de pessoas. Era orientação dos líderes, dos nossos líderes, para que nós pudéssemos ter um recurso. Mas a ideia que nós tínhamos, às vezes, era o quê? Eu vou cantar para o demônio sair. Diferente do que Davi fazia. Davi endereçava o louvor a Deus e o demônio então saía. Quando nós cantamos, irmãos, quando Deus recebe a adoração, não tem lugar para aquele que não é adorador. Por isso que nós precisamos prestar culto a Deus, endereçar os nossos louvores. Então ele dedilhava a harpa para Deus, para cima. E ele percebia que à medida que ele fazia para Deus, ele não olhava para Saul. Não dedilhava para Saul, para acalmar Saul. Ele dedilhava para Deus, é o que ele sabe fazer. Ele é um adorador. Aí então ele olhava para lá e a pessoa se sentia aliviado, ou seja, transformava o seu rosto. Ele entendia então, o espírito mau saiu. 1 Samuel 16, 23. Olha, irmãos, isso é possível. Quando nós adoramos a Deus, então é com unção. E você, quando adora a Deus com unção, o espírito mau se retira. Nem sempre vai ter uma manifestação demoníaca. A manifestação demoníaca é algo real. Aconteceu em alguns casos, quando Jesus estava passando, quando Jesus ia fazer uma oração, aí o demônio se manifestava antes mesmo de Jesus se aproximar, ou estender a mão sobre a vida da pessoa, o demônio se manifestava. O que acontece hoje, século 20, 21, do século 20 para cá, é que existem caçadores de demônios. Porque as pessoas querem a fama para si. Elas querem a glória para si. Elas querem dizer assim, olha, eu expulso demônio. Aí ele fica, demônio se manifesta, demônio põe a mão para trás, demônio faz isso, demônio faz aquilo. Irmãos, caçadores de demônios. Quando você faz a tua adoração, o teu louvor com unção, que é uma característica que é indispensável para todos nós que cantamos, seja um hino da harpa, seja um louvor aqui à frente, seja coletivamente, unção, irmãos, tem que ter unção de Deus. Por isso que o ensaio tem que ter unção de Deus, né? O louvor tem que ter unção de Deus.
porque não é só para nós sentirmos a presença de Deus, mas é porque se alguma manifestação ou se algum demônio estiver alojado, escondido no meio do povo de Deus, ele sai. Ele não suporta um local em que há uma adoração verdadeira. Por que ele ficou 18 anos na costa de uma mulher dentro da sinagoga? E quando Jesus chegou lá, ele teve que bater em retirada. Porque 18 anos eles estavam trabalhando na sinagoga sem endereçar cultos a Deus. Quando Jesus assumiu, ele não assumiu a sinagoga, mas quando Jesus começou a assumir a sua posição ministerial e começou a dar palavras na sinagoga, e com certeza cantava coletivamente, demônio se manifestou. Ele percebeu, opa, aquilo ali é demônio. Por quê, irmãos? O louvor tem que ter unção. Você não precisa caçar demônio. Você não precisa ser um caçador de demônios. Eles mesmos vão bater em retirada quando estão num ambiente que tem unção de Deus. Então, observa, unção é fundamental. Segundo Crônicas, capítulo 5, segundo Crônicas, eu não tenho nem mais tempo para estar. Acho que nem vou ler essa referência, porque já citei. Segundo Crônicas, capítulo 5, versículos 11, 13 e 14, aí diz assim, ó, e sucedeu que saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardarem as suas turmas. Versículo, não, 12 não, aí pula para o 13. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, isso aqui é comunhão, tá? Uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. Nada para si, irmãos, nada para si. Bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a soberanidade dura para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Aí, versículo de número 14, diz assim, e não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Irmãos, não foi nada assim, ó, Jacó segurou um anjo, e não quis saltar. Nada disso, irmãos. Vem cá, vem ver. Nada disso. Olha, louvaram com esses salmos, provavelmente, para celebrarem ao Senhor, bendizer o nome do Senhor, porque Ele é bom. A casa se encheu, ou seja, o Espírito Santo, irmãos, desceu de uma forma tão intensa. Ninguém falou uma língua estranha. Ninguém pulou, mas eles não conseguiram se manter de pé, ou seja, se prostraram. Em vez de sair rodopiando, eles se prostraram, porque a presença de Deus imobiliza, irmãos, qualquer ação humana. Isso é louvor com unção. Você sente que Deus está no ambiente quando você canta. Então, olha, e não é para a glória do homem, por favor, irmãos, o que está acontecendo é essa situação de as pessoas quererem, desejarem a glória para si. E Deus não divide a sua glória com homem algum. Cantou, foi bom, Deus abençoou, manifestou, aí o camarada canta, aí foi bom, aí sabe que ele fica repetindo, fazendo medley, porque ele acha que está pegando fogo, porque ele é bom. Eu já disse para vocês aqui, isso tem uns 25 anos mais ou menos, aí tinha um cantor, ele dirigiu o nosso programa de rádio, nunca foi da nossa igreja, eu convidei. Aí ele era cantor, já tinha CD gravado e tudo, né? Aí eu não fui convidado a pregar, não, fui convidado para ir numa igreja, lá em Fragoso. Fragoso é dentro ali por dentro de Magé, né? Por dentro Caxias, mas é lá para o fim do mundo.
Aí, então, aí fui lá. Aí eu falei, vamos lá? Aí nós fomos numa Kombi, né? Aí fomos lá e levei o meu primo Antônio dos Santos, aí foi a esposa dele, foi Ana, eu fui e tal, e a pessoa tinha me convidado para assistir o culto, aí eu fui, mas não era para pregar nem nada, não. O sistema lá era tão diferente, irmãos, apesar de ser uma Assembleia de Deus, mas o pastor já tinha passado por tantos problemas, que só podia cantar hino da harpa e eu não sabia. Não sabia disso, né? E o detalhe, só podia cantar hino da harpa e ele nem colocava mais visitante no púlpito. Já tinha passado tantas poucas e boas. Aí sentamos lá, assim, num banco lateral, e depois o dirigente do culto, aí falou assim, vamos ouvir o dueto aí, dueto Moisés e Ana. Dueto, nunca nem nos apresentamos. Mas antes do dueto, antes do dueto, aí chamaram o cantor, que a gente anunciou que tinha um cantor. Aí chamaram o cantor, ele começou, ele é meio pentecostal até hoje. Aí ele queria tacar fogo na igreja, e a igreja, porque o pastor tinha proibido a igreja de dar glória, de dar aleluia, de falar língua estranha, o pastor proibiu. Ele estava, a igreja estava fria, porque ele tinha passado poucas boas, acho que por causa do neopentecostalismo, iniciando, e ele queria controlar. Aí, então, traumatizado, então, aí o que acontece? Aí o pastor cantou um hino, aí cantou logo o outro, deseducadamente cantou outro, pensando que ia atacar fogo na igreja. Aí ele sentou, quando ele sentou atrás da gente, no banco. Aí logo o dirigente do culto, agora vamos ouvir o dueto Moisés e Ana. Aí eu, caramba, aí Ana, vamos lá, vamos lá, chamou, né? Aí, e nunca tínhamos cantado junto. Aí chamou, ela estava com aquela letra do hino, o Espírito de Deus está aqui, vamos cantar isso aqui, que é fácil, né? Aí começamos a cantar, irmãos, pegou fogo na igreja. Foi gente dando glória, aleluia, falando em mistério, até esqueceram do pastor. Olha só, irmãos, quando nós agradecemos a oportunidade, sentamos, aí ele veio assim, entre eu e Ana, botou o cabeção dele assim, falou, era para eu ter oportunidade agora, porque a igreja estava pegando fogo. Por isso que Deus não... Irmãos, quer glória para si, irmãos. A glória de Deus. Ainda que seja bom, a glória é de Deus. Louvor é assim, irmãos, a glória é de Deus. Então tem que ter unção. Quer dizer, ele cantou, CD gravado, e nós dois, dueto pós-cinza, se ligasse o ventilador já era. Aí, Deus abençoou. A glória pode ser nossa? Não, a glória é de Deus. Agora, irmãos, outra coisa que é importante, se não der para terminar agora, eu vou deixar para a semana. Não vai dar para terminar, porque senão a gente vai estender, e não é bom. Mas vou falar mais 2 pontinhos só. Mas, outra coisa que é importante, irmãos, é a simplicidade. Eu acabei de dizer sobre a vaidade dele, né? Então, simplicidade. Salmo 136, não vai dar para ler, tá? Porque hoje seria todo salmo, para mostrar a simplicidade no louvor. Mas depois você pode ler esse salmo, Salmo 136, mas lê pelo menos o verso 1 aí. Salmo 136, como ele começa, diz assim, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Irmãos, aí o salmo vai discorrendo, uma forma simples. O louvor não pode ter parafernália. Não pode ter. Louvor é simples, irmãos. O louvor, se você quiser que ele seja aprovado, precisa ser simples. Aí as pessoas começam a fazer papagaiada. Olha o que Deus fez por mim. Aí faz careta, irmãos, holofote, desejo de aparecer. Aí o que acontece? Você sabe do que eu estou falando, né? Não posso falar quem é, não sabe? Olha o que Deus fez por mim. Irmãos, uma papagaiada tão grande, ninguém sente a presença de Deus. Porque o segredo não está só na letra, o segredo está na hora de você transmitir essa letra ao Senhor. A forma como você se apresenta ao Senhor. O segredo é esse.
Então, é simplicidade. Simplicidade é fundamental para que você possa ser bem-sucedido nessa questão do louvor. Como eu não tenho mais tempo, eu vou parar por aqui, porque ainda faltam, deixa eu ver o quê? Mais 3 pontinhos só, 3 pontinhos, né? Meu Deus, acho que vai dar para ir, né? 3 pontinhos, dá para ir, gente? Dá para ir? Tá, então. Aí, ó, amanhã eu vou trabalhar, tá? Porque alguém pode pensar assim, ele vai estender aqui só porque não vai trabalhar amanhã. Eu trabalho também, corto cedo todo dia, gente. Então, olha, aí, ó, terceira, irmãos, característica indispensável ao nosso louvor é mensagem bíblica. Irmãos, percebe que todos esses salmos foram com mensagens bíblicas, ou seja, falando dos grandes feitos e das maravilhas de Deus. Olha, Colossenses capítulo 3, versículo 16, Colossenses 3,16, o apóstolo Paulo, ele trazendo ensinamento assim, mas já apurado, então ele fala assim, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademostrando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, olha, tudo que está relacionado, a palavra está enchendo o nosso coração. Então, não crie louvores sem mensagem bíblica. Não cante louvores sem mensagem bíblica. Não cante. E tem louvores aí que não tem mensagem bíblica. É como se é feito assim para a namorada, para o namorado, sei lá, para alguém, menos para o Senhor. Tem que ter mensagem bíblica, irmãos. Tem que ter mensagem de adoração, de salvação, conclamando as pessoas a servirem ao Senhor, enfim, tá? Tem que ter. E olha, agora quero dizer para os irmãos que, por maior, irmãos, que seja a capacidade técnica musical, porque às vezes a pessoa tem uma capacidade técnica, né, para cantar, para tocar o instrumento, né, que faz parte, é muito bom. Então, irmãos, de quem louva ao Senhor, por maior que seja essa capacidade técnica, essas qualidades, ou seja, essas qualidades da técnica, de tudo, jamais substituirão a mensagem bíblica. Pode ter uma técnica tremenda, irmãos, pode ter para cantar aquela coisa assim, sabe? Que você espanta as pessoas, mas jamais substitui a mensagem bíblica. Tá? Tem que ter mensagem bíblica. Já percebeu que todos os hinos da harpa cristã têm mensagem bíblica? Todos os hinos do cantor cristão têm mensagem bíblica? Todos os hinos do inário da igreja presbiteriana têm mensagem bíblica? As igrejas, digo assim, as mais tradicionais, as mais antigas, congregacional, têm mensagem bíblica. Aí hoje vem um montão de, um enxame assim de louvor e pega aquela coisa assim e joga para a igreja, não tem mensagem bíblica. Não tem. E seus cabelos são brancos como a neve. Ainda faz assim, ó. E seus cabelos. O que é isso, irmão? O que está acontecendo? Mas tem mensagem bíblica que está fazendo referência a Cantares de Salomão, a Apocalipse capítulo 1, negativo. Está fazendo referência, não tem mensagem bíblica. É um hino confuso, é um hino sem nenhum, vamos dizer assim, sem nenhum aparato, né? Bíblico, teológico, não tem. Irmãos, todas as músicas que você selecionar para um grupo, tem que ser analisada, por isso tem igreja aí que o pastor, a música que o grupo coloca tem que ir primeiro para o pastor. Tem igreja que é assim. Por quê? Porque para saber se tem mensagem bíblica ou não. Se ele tem mensagem. Então, se está dentro do acordo. Agora, irmãos, outra coisa, a unção de Deus, irmãos, é poder transformador de sua palavra. Quer dizer, lembra que eu falei da unção logo primeiro? A palavra está relacionada com a unção. Não pode estar fora da unção. Tem unção, tem que ter palavra. Se não tem palavra, não tem unção. É fogo de palha. Tá? Então, olha, comunhão é a quarta característica indispensável ao louvor. Comunhão. Irmãos,
Jesus não louvou sozinho. Ele estava com os discípulos, todos cantaram. A Páscoa não era celebrada sozinha, todos cantaram. Então, os desafinados cantam junto, todo mundo canta junto, né? Mas com seus discípulos. Então, o louvor deve ser prestado por todos. Salmo 150 nem precisa colocar, mas todos são convidados a louvar ao Senhor. Todos. Todos, irmãos. Então, eu sou desafinado. Tudo bem, você não se garante vir aqui à frente e cantar. Mas, irmãos, canta aí no teu lugarzinho. Canta aí. São louvores coletivos. Louvor que todo mundo cantou aqui hoje, louvor, por mais que o louvor não seja muito conhecido alguns, mas eu observei que estava todos cantando, desde o primeiro hino da harpa. Ainda mais quando coloca a letra. O camarada é ruim, porque tem gente que é desafinado até para bater palma, já viu? Até para bater palma, irmão. O hino vai para um lado, a palma vai para o outro. Então, mas tudo bem, não bata palma, cante. Cante baixinho, claro, né? Cante baixinho, porque tinha um aqui que ele já saiu, né? Que Deus o tem em outra igreja, morreu não. Que Deus o tem em outra igreja, mas ele cantava alto, irmãos. Ele é desafinado e cantava alto, atrapalhava os outros. Aí canta baixinho, tu conhece, você se conhece, não conhece? Então, se você canta desafinado demais, não deixa de cantar, não. Mas canta baixinho, para não atrapalhar seu irmãozinho. Então, olha, por último, irmãos, a convicção. Mas convicção, sim, convicção, irmãos, de quem, independentemente das circunstâncias, Deus deve ser louvado. Ou seja, convicção que, independentemente das circunstâncias, Deus deve ser louvado. Aí, entro aqui nessa situação. Por exemplo, neste momento, irmãos, que Jesus está louvando, olha só que coisa interessante, e tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Ele cantou os 6 louvores que o culto exigia que fosse cantado na noite em que foi traído. Sabendo que daqui a pouco ele ia passar por um momento, ou seja, às vésperas da crucificação, ele ia ser escarnecido, preso, escarnecido, açoitado, ia ser crucificado. Ele cantou um louvor assim, independente. Aí o que faz lembrar, foi citado aqui até pelo evangelista Antônio, Paulo e Silas na prisão. Independente das circunstâncias, o louvor estará sempre nos seus lábios. Se você é um adorador, o louvor sempre estará nos seus lábios. Se você não é adorador, quando a circunstância for adversa, você entra com murmuração, você entra com desânimo, você entra com xingamentos, com palavras torpes. Agora, quando você é um adorador, tá bom, tá alegre, porque quem está alegre canta, mas quem está triste e que ora também canta, não adianta, ele não consegue. Não consegue, irmãos. Eu sei que é difícil cantar na dor, todo mundo sabe. Fácil é cantar na alegria. Mas quando a dor vem, eu sei que é difícil, mas um adorador, ele não consegue ficar calado. E mostra isso, prova Jesus, antecedendo essa situação. E outra coisa, irmãos, chamando, também, nesse momento aqui, independente das circunstâncias, você tem que ter a convicção de que Deus deve ser adorado e também você ter a convicção de que a luta vem, mas a vitória é certa. Porque ao mesmo tempo que ele sabia que ele estava indo para o Calvário, ele sabia que ao terceiro dia ressuscitaria conforme a palavra do Senhor e então teria grande vitória e exaltação. Então, adore ao Senhor. Amém? Fique de pé comigo, que já terminamos. Meus irmãos,